Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreender artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast, sou produtora cultural aqui em Brasília, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai falar sobre clareza no processo de viver de arte. Mas antes da gente entrar no assunto e eu chamar minha convidada, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, aqui na 215 Norte, e as meninas do Bando de Borboleta Produções, que está fazendo aqui a produção desse episódio e de todos os outros também, para que as coisas aconteçam bem bacana aqui pra gente, tá bom? Então é isso, vamos ao que interessa, vou chamar minha convidada. Solta a vinheta. Então vamos lá. A minha convidada de hoje é Raquel Bonfim. Ela é mentora de carreira, ela é especialista em neurociência, performance profissional, ela é mestranda em psicologia organizacional, é CEO na empresa que leva o seu próprio nome e foi concebida a partir da experiência dela de transição de carreira. A empresa é especializada em carreira, performance profissional, referência em cursos preparatórios para performance profissional e aposentadoria e gerencia 4 programas principais, que são Reserva Proativa, Potencializando Vidas, Aposentadoria Proativa e Jornada da Mulher Inesquecível. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Bom te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom que você está aqui com a gente. E eu quero saber aí um pouco mais aí como é que você, né, dessa sua expertise para dar um pouco mais de clareza para as pessoas, né? Eu separei esse episódio aqui para a gente falar especificamente sobre isso, sobre clareza. Porque a gente está aqui falando para artistas. E artistas são multipotenciais em sua maioria, né? Então, assim, são muitas possibilidades, muitas, né, habilidades também, artísticas e tudo. E isso acaba gerando uma espécie de estresse, assim, né, de não saber muito para onde vai, que caminho seguir, qual que é o melhor caminho, se existe esse melhor caminho. Então, eu imaginei que a gente pudesse conversar sobre isso, né, assim, uma ferramenta, de repente, uma forma dessas pessoas verem a vida com mais clareza. A gente vai falar sobre isso, mas antes, eu queria saber de você, quero te conhecer mais, quero saber da sua história, o que trouxe você aqui, o que levou você a ser mentora de performance. Me conta aí sua história, quero saber. Obrigada, Carla, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar com a sua audiência, com todas as pessoas, a minha experiência e que por meio do meu processo de transição de carreira e que realmente deu origem a esse desejo de migrar para uma outra atividade totalmente diferente do que eu fazia. Eu sou linguista, por natureza, sou formada como linguista e sempre trabalhei no meio do serviço público. Em alguns momentos, não, né, no início da minha jornada, não era servidora pública. E eu enveredei e depois eu fiz uma escolha, que é uma das coisas que a gente vai falar, né, como você falou aqui. Eu fiz uma escolha de entrar para o serviço militar, de servir o Exército, e unicamente, exclusivamente para melhorar minha vida financeira. Mas eu, nesse momento, eu não mensurei, naquele momento, eu não mensurei em nenhum momento se eu tinha aptidão ou não para seguir a carreira militar. Então, foi só por esse momento. Então, passa-se 1 ano, 2, 3 anos, e aí eu começo a repensar realmente se era aquilo que eu queria fazer. Quando eu entrei para servir o Exército, eu acreditava que iria para o colégio militar, porque eu já tinha tradicionalmente essa visão já da docência, na época eu já estava em sala de aula, então para mim seria um prazer estar em sala de aula. Só que não, eles me chamaram para trabalhar numa seção de relações internacionais como tradutora. E para mim foi um super desafio, porque algumas habilidades que essa atividade exigia eu precisei aprender.
Só que outras habilidades eram muito além não do meu potencial, porque o que a gente vai falar aqui hoje é que as habilidades são aprendíveis, vamos assim dizer. Mas se a gente fala sobre o perfil de comportamento de uma pessoa, se a gente fala de uma escala de 0 a 100, eu era 20 para as atividades mais analíticas, ou seja, sempre que eu tinha que fazer alguma atividade que exigisse de mim virar à noite escrevendo ou pesquisando algo para uma tradução mais técnica, mais específica, aquilo ali me consumia muito mais do que uma pessoa que já tinha essa habilidade inata. Talvez ela não tivesse a estrutura técnica, porém poderia aprender, mas isso para mim eu teria que trabalhar muito, desenvolver, eu precisaria desenvolver. E 1 ano, tudo bem, 2, 3, isso vai passando ao longo dos tempos e você começa a questionar se realmente isso é o que você quer, começa a perceber que não começa a perder o sentido. Então, nós vamos falar, claro, sobre sentido e dos motivos pelos quais, desde os primórdios da humanidade, todo mundo busca o sentido na vida, pelo que faz. Né? Então, eu comecei a perder o sentido no que eu estava fazendo. Pedi para ir para o colégio militar, não fui atendida e conciliar a vida pessoal e a vida profissional e não me ver mais realizada em algumas atividades, estou falando de atividades, não de pessoas, tá? Aquilo ali começou a gerar em mim uma angústia ao ponto de eu adoecer. Então, chegou o ponto que eu disse assim, não, eu não quero mais isso, e eu realmente sou aquela pessoa que pedi para sair e fui buscar um outro caminho. Mas para isso eu precisei fazer um projeto. Eu me organizei, eu me planejei para fazer isso, eu queria fazer um mestrado na Espanha, estudar, e estava tudo lindo, maravilhoso, tudo certinho. E aí eu falei, chefe, por favor, estou pedindo para sair. Ok, só que não. Eu deixei a força, porém não consegui realizar a minha meta, o meu grande objetivo, porque o meu foco maior é fazer o doutorado. E aí eu não consegui e comecei um problema de saúde que fiquei muito tempo sem saber como resolver esse problema de saúde, porque eu não tinha um diagnóstico, eu tinha sintomas. E aí foi como começou a minha busca, pelo sentido da vida, inclusive, porque eu não conseguia saber qual era o problema de saúde que eu tinha, fisicamente estava impedida de seguir o meu propósito de vida e tinha pedido para deixar um trabalho. E eu já não conseguia mais trabalhar, assim, fisicamente não conseguia. Né? Então, eu comecei ali uma série, foi bem desafiadora essa fase para mim, e eu precisei mergulhar para dentro de mim, foi quando eu conheci o coaching, foi quando eu fui conhecendo muito dessa área do desenvolvimento humano, buscando conhecer mais sobre isso. A sua história se comunica muito com a minha também. Curioso, né? Como a gente atrai, né? Sim. Eu sou a louca da energia. A louca da energia. Eu sou a louca da energia. Para mim, tudo tá conectado, sabe? Nada é por acaso. As pessoas, elas se cruzam por uma razão. E é impressionante como a sua história se comunica com a minha, assim, super. Porque eu também tive um momento desse também, assim, dentro do serviço público, né? Eu dizia digo até hoje, né? Que eu andava pelas repartições arrastando corrente nos corredores. Isso tem gente até que se choca um pouco, né? Mas era exatamente assim que eu me via, sabe? Assim, e também entrei nesse processo de me conhecer também, né? De ir para o lado do autodesenvolvimento, né? Estudar bastante, tudo. E fazer as escolhas, né? Ainda não pedi para sair, mas me percebo em transição de carreira também. Você já se percebe? Nossa, mas isso que você falou, aí agora conectou mais ainda. Agora conectou. Por quê? Um dos indícios, eu passei a estudar sobre isso. Só que bem depois que eu já estava vivendo, depois eu tive que parar para pensar, nossa, mas eu vivi isso, uma sequência do que eu vivi. Porque eu lembro de um episódio muito específico, onde a gente tinha os ranchos, que é os restaurantes, e era no primeiro andar. E eu lembro que eu terminei de almoçar e fiquei esperando uma colega, que ainda estava dentro do restaurante, e eu olhei para o pátio, assim, bem grande, aquele pátio bem grande, tinha a bandeira, onde a gente tinha que fazer o juramento da bandeira, tudo. Eu olhei naquele pátio grande e eu tive aquela sensação de que
aquilo ali, eu não conseguia mais me ver ali. Eu não me via mais ali. E aí, quando ela chegou, eu disse assim para ela, eu falei, amiga, é que eu chamo ela muito de amiga, apesar de ser, ela, hierarquicamente, ela mais antiga. E eu falei assim, amiga, eu não consigo me ver aqui mais. E ela, sério? Ela não entendeu, porque ela é diferente de mim, ela é uma pessoa muito... Ela tem a vocação para o serviço militar. Ela também é tradutora. Ela tem essa vocação, ela gosta do que ela faz. Hoje eu entendo muito porque que ela gosta muito do que ela faz, e faz com excelência. Dentro do perfil de comportamento dela, ela é muito analítica, ela é extremamente analítica, tudo que eu tenho de menos. Não significa que eu não possa fazer, faço também, só que eu vou cansar mais para fazer. Então, uma atividade que eu fazia no mesmo tempo que ela, tínhamos vamos dizer assim, você tem 2 horas para entregar essa tradução. Eu entregava junto com ela, porém, eu muito mais destruída do que ela. Essa é a diferença. Então, nesse dia eu disse para ela, eu não consigo mais me ver aqui fazendo... Não consegui me ver naquele ambiente. Então, isso já era um indício. E logo depois, Carla, eu insisti. Eu não pedi para sair. E aí eu comecei a ter uma série de sonhos. E eu novamente me reportei. Ela falou, amiga, você lembra que eu sempre comento com você que eu não lembro dos meus sonhos? Pois eu tô sonhando. E era um sonho que remetia à minha infância, que eu era num rio. E eu mergulhava e curtia lá debaixo da água. Mas quando eu levantava, era como se tivesse um vidro lá. E eu tentava sair de lá e eu não conseguia. Só que na minha cabeça vinha a memória da infância, que eu sempre conseguia me virar, né? Então eu acordava e ela disse, não, mas isso não é sonho. Isso é pesadelo. Então, por que isso estava acontecendo? Exatamente porque eu estava buscando uma alternativa, eu já não me via naquele lugar. E entra na história das suas algemas. Você sentia as algemas e eu me sentia presa. Ou seja, se você quer sair de um lugar que você está debaixo da água, submersa, ou seja, aquele sonho dizia, se você não sair, você vai morrer. Sim. Se você vai não se sair, sufocar. Você vai se sufocar, você vai morrer. E porque é essa sensação mesmo, né? De sufocamento, assim, né? E conversa muito também com o que a gente está falando aqui, porque tem uma frase que eu li recentemente, que é a história da arte, né? Muita gente tem esse medo, né, de viver da arte, ser quem é e fazer e tal, né? E aí acaba buscando, muita gente assim, eu, por exemplo, entendeu? Buscando alternativas na vida que são de riscos menores. Você tira todos os riscos e aí o que sobrar é o que você é, né? E acaba sendo isso, assim. E isso é muito comum. É muito comum. Normal não, né? Comum. Comum. A gente vê isso acontecer muito. E aí gera todas... inclusive, quando a gente fala de arte. Porque a arte, geralmente, ela é encarada como um hobby, né? Uma coisa, né? Não é um plano, não é uma carreira. Não, né? Como é que você vai fazer um plano de carreira pensando em viver de arte, né? Isso até nas escolas isso é impensado, né? Não se cogita, assim. Até se você for ver no ensino médio, naquelas semanas de vocação e tal, não tem um artista para ir lá dizer como é que vive de arte, um músico, né? um ator, uma atriz e tal, para dizer como é que é uma carreira, como é que você se prepara para uma carreira, né? Tem as carreiras ali que já são assim. Então, tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui e eu acho isso incrível, assim, acho isso bacana demais, assim, né? Como essas energias, elas vão fluindo. Bom, então, assim, a gente conversou um pouco sobre... você até falou um pouco aí agora sobre a história do projeto de vida, né? Sim. Sobre o projeto de vida, que você pensou num projeto de vida e tal. E aí eu queria saber de você, como é que é essa história de um projeto de vida? E é um projeto, assim, como se eu fosse fazer, sei lá, como se eu fosse pleitear alguma coisa, né? A gente, no meio cultural, a gente fala muito em projeto cultural, né? A gente fala muito em elaborar projeto cultural. Um projeto de vida, se assemelharia a alguma coisa nesse sentido? Para que serve? O que seria, né? Assim, qual a necessidade? Me diz mais aí um pouco sobre isso. Muitas vezes existe essa confusão, né, o equívoco, né, de associar a questão da palavra projeto a ser somente um projeto social, né? Mas até retomando
e casando com o que você estava falando, principalmente para a tua audiência entender. A partir do momento que eu olho para o que eu faço e eu amo, eu me identifico com aquilo que eu faço, e já existem pessoas que fazem algo parecido naquela linha ou a mesma coisa e deu certo, se ele pôde, eu posso. Agora, a gente precisa ter estratégia para chegar, para saber qual é o caminho. E uma das demandas que eu acredito que o pessoal, os artistas, eles tenham talvez essa dificuldade é de olhar para a sua arte e dar o valor que de fato ela tem, como algo profissional, independentemente do que o outro possa achar. Então, se eu olho para o que eu amo fazer, simplesmente como uma segunda, terceira ou quarta opção, porque aquilo não dá dinheiro, assim será. Assim será. Então, se existem vários artistas de várias áreas, de nichos diferentes que deram certo, por que não vou dar certo no meu? Pode ser das artes plásticas, pode ser seja ator, cantor, mas existem pessoas nesses nichos que deram certo. Então, por que não olhar para a sua arte como algo que possa dar certo? E buscar o caminho para chegar. Então, quando a gente fala sobre um projeto de vida, a gente está falando sobre plano de vida. Respondendo a sua pergunta a respeito dos meus, não são especificamente projetos, eles são programas, porque ele é uma visão mais ampla de acompanhamento, de sequências que a gente faz para encontrar esse diferencial. O que acontece com muitos artistas é que, como você já explicou, eles são multipotenciais. E é o autoconhecimento que vai trazer, que ele precisa entender no que ele é melhor. Então, ele precisa investir naquela competência que ele é melhor. Ele é multi, mas vamos investir no que você é melhor e ver se tem campo para isso. Quem já fez algo, quem cresceu, quem tem sucesso nessa área. Porque se ele sempre olhar como algo que é uma segunda opção ou se é só um hobby, porque hoje, os grandes países hoje, inclusive a Universidade de Harvard, tem uma pós-graduação sobre felicidade. Por quê? Porque as pessoas perdem o sentido da vida. Então, ter um planejamento de vida, saber o que eu posso agregar para a minha própria vida, para a vida do outro e contribuir para o mundo, traz sentido para mim. Então, se eu não olho para o que eu amo fazer como algo que possa trazer subsistência para mim profissionalmente, eu não vou buscar o caminho. Eu não vou buscar o caminho certo. Então, nesse debate, a gente pode partir do pressuposto de como que eu olho para a minha habilidade, como que eu olho para aquilo que eu amo fazer. Parte daí. A minha percepção do meu próprio eu. Interessante isso, porque assim, se a pessoa não vê sentido naquilo, né, naquilo que ela está fazendo, e se aquilo não... É como se ela... A gente ouve falar muito também nesse meio, né, de autodesenvolvimento, como se ela já criasse aquela realidade, né? Aí ela pensa que é a realidade que está se impondo, mas na verdade é ela que está criando aquela realidade, porque ela está indo numa direção em que confirme aquilo, na direção que aquilo seja uma verdade. Tipo assim, artista não vive da sua arte, é muito difícil. As pessoas não dão valor. Então, ela está criando coisas, né, assim, questões, argumentos na cabeça que ela acredita naquilo e aí a realidade ela vai se apresentando na vida dela. Então, as coisas que vão acontecendo a partir dali são todas para confirmar esses pressupostos que ela já tem na cabeça. Então, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Né? A gente parte de um pressuposto que eu acho que o Viktor Frankl é uma pessoa que a gente pode falar aqui hoje citando como um sentido da vida. Não falar dele é falar sobre os primórdios, né, da humanidade que sempre buscou o sentido da vida. Então, se a gente fala sobre carreira, imediatamente precisamos falar sobre o Viktor Frankl, que esteve nos
nos centros de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, naquela época, os psicólogos, psiquiatras eram pessoas que trabalhavam essa questão do autodesenvolvimento. Então, ele estava lá, participou desse momento e trouxe uma contribuição muito grande para nós, para a sociedade, como autor da logoterapia hoje, que é a ciência que traz a contribuição sobre o sentido da vida. Então, a partir desse momento, o Viktor Frankl contribuiu com a humanidade pela sua própria experiência. E o que acontecia lá nos campos de concentração? Nem precisamos falar sobre isso. Mas ele encontrou sentido e ele fez um experimento e a contribuição dele foi a seguinte: as pessoas que estavam ali e que sobreviveram eram aquelas pessoas que tinham uma perspectiva de futuro. Quando elas saíssem dali, ela tinha algo a acrescentar. Seja um casamento que ela precisava concretizar, fosse um parente que ela precisava, inclusive, dar um adeus, alguém que ela pudesse abraçar. Mas precisava ter um sentido. As pessoas que sobreviveram não foram as pessoas mais inteligentes, não foram as pessoas mais fortes, foram as pessoas que tinham uma visão positiva de futuro. Então, no caso da carreira, para que você acorde todos os dias, sabendo o que você vai fazer, saber o que você precisa fazer, você precisa ter um plano. E quando você tem um plano de vida, você evita as distrações diárias. Essas distrações, muitas das vezes, você envereda por um caminho, que é um caminho muito perigoso e que te tira do foco daquilo que você quer. Então, nós estamos falando de duas coisas. A primeira, você precisa saber qual é o teu propósito de vida, aquilo que você ama e que você faria, muitas vezes, até de graça. E se você faz isso, você ama, de que maneira, qual é o caminho que você vai seguir, que você vai utilizar para você chegar naquilo que você quer. E isso envolve vários procedimentos, fazer um plano na sua área pessoal, um plano na sua área profissional e na área social. Muito legal. Então, assim, aí a gente falou de um monte de coisa, né? Eu tinha te perguntado logo de cara da história do projeto de vida, mas antes de pensar pelo que você está me falando, eu estou inferindo isso. Que antes mesmo da gente pensar num projeto de vida como algo cognitivo, como algo que está ali, está enquadrado, a gente tem que se questionar sobre a direção daquele plano de vida. É isso? Isso. Aquilo que te traz... Porque, vamos lá, muitas das pessoas escolhem suas carreiras intuitivamente, elas não têm um critério específico. Isso vai para todas as áreas da vida, seja na vida pessoal, profissional e até social. Então, quando a gente fala desses 3 vieses, que é o pessoal, o profissional e o social, não tem um critério. É porque eu encontrei com você, achei legal e agora eu sou sua amiga. Ah, porque eu achei aquela empresa legal, quero trabalhar naquela empresa. Ah, porque eu encontrei fulano. Então, o que acontece? Ter a noção, ter esse critério de que os seus valores estão alinhados com os meus valores, os valores daquela empresa estão alinhados com os meus valores, e que aquele grupo de amigos também, os valores deles também estão alinhados com os meus, e que essas pessoas, seja do meu contexto social, profissional ou pessoal, vão contribuir para que eu chegue onde eu quero. Agora, eu preciso saber onde eu quero chegar. E se eu não tenho as habilidades corretas para chegar lá, aí eu vou usar uma fala do autor do Milagre da Manhã, que ele diz o seguinte, Hal Elrod, ele diz assim: qual é a pessoa que você precisa se transformar para que você alcance o teu objetivo maior? Porque se você chegar lá, será que você está preparado para você lidar, quem sabe, com a fama? Lidar, quem sabe, com todo aquele potencial de administrar aquilo que você tanto quer? Talvez aquilo ali vai escorrer e você vai jogar tudo no lixo. Né? Então, o plano e querer, nem sempre o que você quer, você pode tudo o que você quiser, você pode adquirir competências para executar aquilo ali. Agora,
O principal são os princípios e os valores, porque é tudo isso aí que vai trabalhar como se fossem um combustível nessa sua escolha. Entendi. Então, o que você sugere é que a pessoa seja um pouco mais intencional. Um pouco mais não, total, né, no caso. Totalmente intencional. Intencional. Porque ela começa a ser intencional quando ela já percebe que ela precisa ter um projeto. Quando eu falo de plano ou de projeto de vida, eu estou falando de planejamento. Quando eu falo desse projeto de vida, eu estou falando de um planejamento a longo prazo. Eu estou falando de um planejamento que exige movimento. Esse movimento que eu vou fazer é baseado nos meus princípios, nos meus valores, mas eu preciso estabelecer metas e objetivos. Por isso que eu preciso ter esse planejamento para eu não me desviar. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu vou me desviar. Eu vou entrar em grupos de pessoas que não agregam, eu vou entrar em relacionamentos que não agregam. E quando a gente... E não só não agregam, às vezes até puxam para trás. Exato. Mas eu acho que eu comentei com você, Carla, que quando a gente vai para o exemplo do aposentado, eu acho isso formidável. Porque o aposentado, ele tem muito para agregar. E o meu primeiro trabalho foi com mulheres, Jornada da Mulher Inesquecível. E eu achei que as mulheres queriam autoconhecimento, etc. Sim, elas queriam. Mas as maiores queixas dessas mulheres eram o passado. As decisões que elas tomaram, porque não tinham um projeto de vida. Casou porque vamos dizer assim, politicamente correto era casar, ter uma família, ter filhos e abriu mão de uma faculdade porque o marido não queria que estudasse. E hoje elas olham, eu devia ter enfrentado, ou então se ele não quisesse, deveria ter me separado, sabe? E aí elas olham com 70 e tantos anos, 60 e tantos anos, por que eu não fiz isso? Eu teria sido mais feliz se eu tivesse feito isso. Então, quando você tem um projeto de vida, você começa a se desviar das coisas que possam te atrapalhar, desde que não firam, né, os teus valores. Então, é um olhar intencional, que eu acho que a palavra que você falou, a palavra desse encontro aqui é a intencionalidade. E aí, quando a pessoa coloca essa intenção, ela acaba tendo um pouco mais de clareza, né? Porque, assim, o que acontece é que muitos artistas, eles vão deixando as coisas acontecerem, né? Deixando a vida levar. Eu até fiz um episódio que chama assim, né? Deixa a vida me levar. A síndrome do Zeca Pagodinho. Vai deixando acontecer. E aí, elas se percebem em situações, assim, que elas, tá bom, estão ali, estão fazendo o som delas e tal, né? Então, enfim, por exemplo, um músico, né, no caso, tá ali fazendo o som e tal, mas tem alguma coisa ali que não sabe, assim, não era onde eu queria chegar, mas também não sabe onde quer chegar, sabe? Tipo, não, tem um negócio aqui, tá, eu tô tocando, tá, toco todo dia, sabe? Tenho apresentações todo dia em casas super boas, não sei o que, não, mas não sei, não é isso, sabe? Eu vou para os lugares, tipo, toco música ambiente, as pessoas mal me olham. As pessoas mal ouvem a música que eu tô tocando, mal curtem, sabe? E aí, às vezes, a pessoa tá no caminho, mas como ela não sabe a direção, e aí qualquer caminho serve, né? Quando você não sabe a direção, você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí acabam se frustrando, sabe, assim. E aí entra aí acaba... Que é aquela coisa, né? As pessoas já têm o pressuposto e aí elas se colocam em situações que os pressupostos vão sendo confirmados, né? Então, aí, tá vendo? Bem que falaram que vida de artista não funciona. Tá vendo? Ó, seguir meu sonho não foi um negócio legal. Eu ainda não vi, literalmente, sinceramente, se você souber, você me fala. Porque dentro do meu pouco conhecimento desse universo... nunca vi um artista muito famoso que... São pouquíssimos, mas existem sim pessoas que só foram sucessores. Mas a maioria deles começaram de muito, muito lá embaixo. Muito de baixo. Então, por que eles que não tinham muitas vezes condições de nada para comer? Eu vi o Gustavo Lima falando esses dias. Meu Deus, tantos perrengues que ele... Por que essa pessoa conseguiu? O que vai diferenciar um músico hoje do Gustavo Lima?
Porque ele pagou o preço. Pagou o preço e buscou as estratégias de se conectar com pessoas certas. Uhum. Tem uma teoria que se chama o poder das conexões, que fala exatamente sobre isso. As pessoas que você se conecta, é uma teoria de redes, mas trazendo para o que a gente está conversando aqui, as pessoas que você se conecta, elas têm um poder vibracional muito grande sobre você. E vamos lá, então, uma das coisas que eu percebo, até como resultado dos relatos dos aposentados, é se envolver em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que puxam, como você falou. Uhum. Então, bom, se você escolher uma pessoa para estar do seu lado, que não está alinhado com o seu propósito, você não vai chegar. Uhum. Você precisa se posicionar. Uhum. Onde você quer chegar? Porque uma das coisas que nós estamos falando aqui, não ter clareza do que quer. Porque a arte, ela pode ser realmente como um hobby. Se ela se contenta com essa arte enquanto hobby, tudo bem. Uhum. Ela não vai querer, vamos dizer assim, monetizar grandes fortunas com isso. Uhum. Agora, se ela olha para a arte dela com essa possibilidade de crescimento, de ter uma representatividade muito grande, primeira coisa, ela sabe que é possível, porque existem várias pessoas que conseguiram. Uhum. Então, se eles podem, ela pode também. Essa pessoa também pode. Então, é o olhar para esse instrumento que ele vai fazer. Isso aqui é só um hobby ou eu quero usar isso aqui para crescer e isso aqui ser uma fonte de renda para mim? Se ele quer como uma fonte de renda, ele precisa ser intencional. Ele precisa estar conectado com as pessoas que podem colocar ele para cima. Gente, um relacionamento conjugal, ele tem um poder absurdo de te levar ou te destruir. Uhum. Por quê? Porque você fica se distraindo ali em fazer dar certo aquele relacionamento. Uhum. Você fica se distraindo. Por exemplo, se você tem uma rotina que você organiza a sua agenda, durante o dia ali, você está fazendo várias atividades que não te levam para onde você quer chegar, porque você está só resolvendo conflitos, coisas diárias que não te levam para aquela... São muitas atividades, porém não são as atividades que te levam para onde você quer chegar. Uhum. E assim vai, relacionamentos familiares, com pai, com mãe. E eu nem tenho medo de dizer isso para você, que o que mais tira as pessoas do foco são exatamente essas picuinhas, os mimimis, os relacionamentos tóxicos. Então, se o artista que está aqui assistindo a gente, se ele tem em mente que ele quer crescer na área dele, ele precisa parar, pensar. As pessoas com as quais eu estou me relacionando na minha vida conjugal, profissional e os meus amigos, essas pessoas me ajudam a chegar e começar a naturalmente ter menos contato com essas pessoas que não levam ele para onde ele quer chegar. Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio e de ser intencional no que você quer. É só pegar a bibliografia desses grandes sucessos que a gente tem. Eles fizeram isso, você pode ter certeza que todos fizeram isso, sem exceção. Então, isso que você falou é seríssimo, assim, porque junta uma galera e começa... Aí tá todo mundo sempre reclamando das mesmas coisas. Exato. Então, assim, eu comecei a trabalhar com produção cultural muito recentemente. Então, eu faço, né? Tô sempre no meio de artistas e tal. E eu elaboro projeto cultural também, então tô sempre em contato. Então, estão as pessoas sempre reclamando das mesmas coisas. E aí, com relação à história do cultural, o pessoal da cultura tem a fama de ser, assim, encrenqueiro e assim, reclamar de tudo, e nada tá bom, e não sei o quê. E tá sempre as mesmas pessoas juntas, e sempre fazendo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas. Sempre, assim, sabe? Tipo, você tocou num ponto importante também, desculpa, até te cortei. Não, mas assim, eu me lembrei porque você falou aí, né? A importância de você, tipo, romper essas bolhas, né? Que estão ali, que você não sabe, você não tá vendo, não é uma coisa que você percebe, mas que elas acabam minando, né? Até a sua vontade de viver daquilo, de viver de arte verdade. Mesmo. Isso, sim. Bom, eu acho que uma outra coisa, eu acho que no caso do artista tem um peso muito grande o que o outro fala a respeito dele. Porque o artista trabalha muito com a imagem dele. Ego. É o ego.
Então, ele precisa muito ter a questão da inteligência emocional. Então, se ele não sabe lidar muito com isso... E o que, vamos dizer assim, o que mais o artista precisa estar pronto, preparado, é para ouvir não e críticas a respeito de posicionamento, etc. Mas eu percebo também que existe uma perda de tempo, não sei se a palavra mais correta seria perda de tempo, mas um investimento de energia tão grande de provar que ele não é aquilo que o outro diz que ele é. Sabe? Então, essa é muita energia que ele coloca nesse assunto. Aí entra nas questões de gênero e uma série de situações. Gente, independente de gênero, etc e tal, você simplesmente precisa ser. Simplesmente você precisa ser. Porque se você quiser provar para o outro que você não é o que ele está dizendo que você é muito mais, você só precisa ser. Você não precisa dizer para ele. Prove vivendo. Aí a gente entra no que a gente havia conversado também sobre a questão da identidade. Como eu me vejo, a minha autoimagem. Porque se eu pauto a minha vida no que o outro fala a respeito de mim, eu não vou cumprir o meu projeto de vida. Porque é mais importante o que o outro fala sobre mim, não o que eu acredito sobre mim e o que eu quero construir. E aí eu retomo a ideia do aposentado mais uma vez, que vive olhando para o passado, do que poderia ter feito. E muitas vezes ele já tem 70 anos, vamos dizer assim. E ele ainda tem uma vida para viver, que hoje a gente tem uma possibilidade, expectativa. Exatamente. E o restante dessa vida de mais 20, 30 anos que ele pode viver, ele desperdiça porque ele está com a vida lá no passado, o que ele não fez. E aí e deixa de viver o presente. Trazendo para o artista que coloca muita energia nesses assuntos, em temáticas que são importantes, sim, porém não vão levar ele para onde ele quer, a não ser que aquela temática possa promovê-lo. Se for promovê-lo, coloca a sua energia ali. Se não vai promover, respeite, comente tudo, mas não coloque demasiada energia ali, porque você vai desgastar a sua imagem e você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Cumprir as atividades que você precisa, a sua jornada de vida para chegar onde você quer chegar. E tudo isso que a gente está falando aqui acaba minando a clareza, né? Que é do que a gente está falando. Exato. Acaba que você vai se confundindo ali no meio do caminho, se confunde com as pessoas, se confunde com você mesmo. E aí, quando você vê, você já não está sabendo de mais nada. Já fica totalmente, né, assim, à deriva, porque você não tem mais clareza mais de nada. Então, aí você acaba ficando ali naquele métierzinho, só tratando daquelas coisas. Exato. Tá, então vamos voltar aqui para a história do projeto de vida, que isso muito me interessa. Um projeto de vida, então, ele é a mesma coisa que um objetivo? Vou te perguntar. Não. A gente fala de um planejamento de vida como algo de longa duração e que ele é dinâmico e sistêmico, ele envolve várias áreas. Quando eu falo de um objetivo, é onde eu quero chegar. Agora, esse projeto de vida, ele envolve, como eu já mencionei, pelo menos 3 áreas principais, que é um projeto pessoal, profissional e social, que é sobre tudo que a gente já falou aqui dessas companhias, dessas amizades, essas conexões. Então, se a gente pensa nesse projeto como algo dinâmico e sistêmico, ele é a longo prazo. Um objetivo, não, você definiu onde você quer chegar. Para você chegar naquele determinado objetivo, você precisa estabelecer metas. E a gente entende por metas as atividades ou ações que você irá realizar para chegar naquele determinado objetivo. Então, por isso que quando eu falo das distrações, se você não sabe, você não tem clareza de onde vai chegar, como é um projeto a longo prazo, você pode se perder. Se perder dentro dessas distrações que a gente acabou de falar. Então, a diferença vai estar exatamente aí, em algo dinâmico, real, do dia a dia, com a vivência do dia a dia, com escolhas diárias, todos os dias, com escolhas diferentes. E o objetivo é simplesmente onde você quer chegar. Sim, então para fazer um projeto, tem essas dimensões, pessoal, social e profissional. Tem todas essas dimensões.
qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer para fazer um projeto desse? Eu preciso escrever? Tem pontos que eu preciso olhar mais, olhar menos? Tem uma sequência? Como passo a passo, isso né? Um passo a Como passo. é que eu faria? Por exemplo, lá quem está lá, a pessoa já entendeu a importância de ter esse objetivo, que vai dar mais clareza para ela nessa jornada, né? Para ela conseguir viver de arte, viver bem de arte, não sei o que e tal. Pronto, entendi. O projeto de vida é importante para mim. Preciso usar essas 3 dimensões. Massa, mas e aí? Eu faço como? Bom, a primeira coisa, eu vou até retomar um que a gente já tinha falado, é que o que você vai fazer, o que você quer alcançar e fazer diariamente é aquilo que você faria até de graça. É aquilo que te traz um prazer. No caso do aposentado, por exemplo. Ele já, às vezes, ficou dentro do serviço público a vida inteira fazendo algo que não é aquilo que ele mais gostava de fazer. E depois que ele se aposenta, ele quer continuar em atividade. Mas agora ele tem que escolher algo que ele ama fazer. Ele busca isso. Isso se enquadra para qualquer momento profissional da vida de qualquer pessoa, de qualquer área que seja. O que me traz alegria? O que me traz êxtase? O que eu vou dormir pensando naquilo, empolgado em fazer? Porque nós temos uma cultura, Carla, de que para ganhar dinheiro tem que sofrer muito. Para ter sucesso profissional tem que ser muito duro e o sucesso e a realização não caminham juntos. A gente ainda vive essa cultura, isso não é verdade. É possível que você consiga monetizar com aquilo que você ama fazer. Até mesmo porque se você passa tantos anos fazendo algo que te traz muita angústia, vai ter a sensação que você teve de estar algemada ali, né? Então, a primeira coisa é isso. O que eu posso fazer que me dá uma satisfação, assim, muito grande? Depois eu vou parar e pensar sobre as minhas competências. O que eu tenho de habilidade, o que eu amo fazer e quais são as minhas habilidades. Se eu sou multipotencial, se eu tenho múltiplas habilidades, eu preciso minimamente entender... Molhei a cara. Como pode a pessoa molhar a cara? Eu preciso sim entender no que eu me sobressaio. Se eu sou mais visual, se eu sou mais auditiva, é necessário. Hoje, eu particularmente não acredito em teste vocacional, mas hoje a gente já tem as inteligências múltiplas, que é uma teoria e que traz para a gente uma base teórica e científica muito grande e que o pessoal que está assistindo a gente aqui pode buscar esse tipo a gente chama de inventário, de relatório. Ele, por si só, não vai trazer um diagnóstico, nem vai trazer uma sentença de vida, mas ele vai trazer para você uma orientação, e é um trabalho que eu uso sempre, tanto do perfil comportamental como das inteligências múltiplas, para mapear no que você é muito bom, porque muitas vezes a gente é muito bom numa área e a gente nem sabe. Então, ele precisa descobrir, se ele não sabe, se ele tem dúvida é porque ele não sabe. Então, ele precisa mapear no que ele é muito bom. E uma sugestão é que ele invista naquilo que ele é muito bom, porque quanto mais ele investir naquela inteligência que ele tem mais potencial, mais leve será. Mais rápido ele vai decidir, mais rápido ele vai fazer. Então, por isso que você vê muitos artistas que falam assim, no caso de atores, né? Que decoram muito rápidos, né? O que eles vão fazer. Então, tem aquela facilidade enorme para decorar e tudo. Porque aquilo ali é uma habilidade que eles têm. Então, busque entender as suas habilidades, o que você tem de melhor. Depois que você entende quais são as suas habilidades, você sabe onde você quer chegar, você mapeia as suas habilidades, você vai começar a fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, exige a minha conexão com pessoas, com circunstâncias, que aí entra na área pessoal, profissional e social. Porque essas pessoas, elas podem me levar onde eu quero chegar. Essas influências, a influência dessas pessoas podem me conduzir. Seja profissionalmente, um emprego, alguém que me faz um convite, alguém que me traz para uma realidade, para que eu apareça num show, me encaminhe, sabe? Então, esse tipo de atividade faz parte desse planejamento. Ele é a longo prazo, ele é dinâmico. Então, ele tem sempre que pensar assim, se eu quero ser ator, ou se eu quero ser um cantor,
Quais são as pessoas que eu preciso me conectar nessa área? Eu sou do teatro. Então, quais são as pessoas do teatro que têm bom êxito e que eu preciso me conectar? Ele precisa fazer uma programação mesmo. Existem muitas ferramentas. Quem trabalha com carreira tem, assim, um arsenal enorme de ferramentas para conduzir esse profissional, para ele saber, para ele entender de fato quais são suas potencialidades e ele planejar isso. E é claro que em alguns momentos a gente cansa. Às vezes, tudo que a gente está falando aqui, Carla, não significa que será fácil. Nós estamos falando de algo que é exequível, que é possível, porque outras pessoas já conseguiram, então eles também vão conseguir. Uhum. Com um planejamento, com estratégia, com conexões corretas. Sim. É como toda profissão, né? Você tem que fazer as suas escolhas, né? É porque como é uma área, assim, que mexe muito com a emoção, né? Mexe muito com sentir, com sensitivo e tal, não sei o quê. Acaba que o pragmatismo, ele vai ficando um pouco de lado, né? E aí acaba que é como se fosse uma profissão à parte. Mas não, você tem as preocupações de qualquer profissão. Né? E aí me chamou a atenção que você falou aí, essa parte de você investir naquilo que você é bom. A gente tem falado aqui no canal, inclusive, assim, que eu já até trouxe algumas pessoas aqui que a gente conversou sobre isso, que, assim, hoje em dia não dá para você ser um artista, sei lá, um cantor, um músico, e você se dedicar única e exclusivamente só àquilo que você faz. Porque isso é meio temerário para quem faz arte. Porque o cara passa... necessidade, né? Assim, e aí, tipo, e como ele é o empreendedor dele mesmo, né? Ele a pessoa, para viver de arte, ele vai ter que empreender, então ele vai precisar não dominar, né? Obviamente que não. Mas entender, ou pelo menos passear, ou pelo menos se informar por áreas, né, a respeito de áreas que também façam com que o negócio dele funcione também. Eu acho que você falou tudo agora. É um ponto extremamente importante. Ele precisa profissionalizar isso. Ele precisa se ver enquanto... talvez soe para ele nesse primeiro momento como pessoa jurídica, como empresa, como seu próprio empresário. Tem uma autora, Amy Cuddy, que é da Universidade de Harvard, ela fala, e que eu acho que para o pessoal que é artista isso não é nada difícil, que ela diz assim: viva até você ser. Né? Então insista em parecer ser até que você se transforme nisso. Porque emocionalmente, e isso não é nada difícil para quem é artista, emocionalmente ele está comunicando. Então a gente sabe que a comunicação, como eu me visto, como eu falo, como eu me reporto ao outro, isso tem a ver com toda uma estrutura cognitiva de como eu me vejo, como eu me sinto. Então ele precisa olhar não como um hobby, mas como um negócio. E não vai ser diferente. Ele precisa estar conectado, além dessas pessoas, com empresários, com pessoas que têm uma visão mais analítica da situação. Porque a tendência como você bem falou, a tendência do artista é muito do emocional. A emoção está ali envolvida. E isso, muitas vezes, rege suas decisões. Então, ele precisa ser intencional. E olhar para o negócio dele, olhar para a arte dele como um negócio, que precisa ter um CNPJ, que precisa ter um caixa, que precisa ter um fluxo de caixa, que ele faz o acompanhamento do que entra e do que sai. Isso aqui ainda não dá para eu pagar, viver disso aqui, mas será que está dando pelo menos para suprir as despesas que eu estou tendo com a minha própria arte? Entendeu? Então, se ele não tiver esse olhar profissional a respeito do que ele não vai sair do lugar. Porque isso é uma regra para qualquer área, para qualquer profissão. O que muda é o objeto, que ele trabalha com arte e que o que envolve muito é a emoção. Então, ele tem que olhar e outra coisa, ver que o que ele faz gera transformação na vida das pessoas. Porque se ele não acredita que o que ele faz gera transformação na vida de outra pessoa, a gente volta para o início da nossa conversa, que é o sentido.
isso com o tempo vai perder sentido. Ele não vai dormir e acordar eufórico querendo fazer isso. Então, a resiliência para qualquer empresário, para qualquer empreendedor é fundamental. E não interessa. E porque não interessa o que o outro vai falar a respeito disso. Pode ser 1 ano, pode ser 2, 3, 4, 5, mas o que vai fazer ele prosperar mesmo é a resiliência dele, é a persistência dele. É acreditar, né? Seguir acreditando, né, no que ele está fazendo ali para... Exatamente. São muitas coisas, são muitas emoções. São muitas emoções. Então, assim, eu achei incrível essa história do plano, né, do projeto de vida e tal. Já tinha contato com isso também, assim, já até apliquei um projeto de vida, né? Sou coach, tenho formação em coach e tal. No meu passado coach, eu falo sempre assim. Como assim, passado coach? No meu passado coach. Na outra vida. No meu passado coach. Não, é porque, assim, eu fiz alguns atendimentos e tudo, mas não... Mas eu continuo sendo coach, assim, tipo, né? Acabo que o coach é um estilo de vida, né? O coach, ele é um estilo de vida. E aquela história que eu contei para você, da questão do meu problema de saúde, foi o meu conhecimento nessa área que me fez questionar muitas sentenças que eu havia recebido. E eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente aqui possa se identificar também, porque quantas sentenças essas pessoas devem receber diariamente? Não vai dar certo, isso tá fadado ao fracasso, ninguém vai te ouvir, ninguém quer te ver. Não interessa. Então, o que ele precisa perceber é que quem deu a sentença é quem está lá de fora, que não conhece de fato a vida dele, o que está envolvido ali, o sentimento e o propósito que ele tem. Então, é alguém que está lá fora, que está olhando e está falando. Eu, por exemplo, passei por 3 médicos que trouxeram sentenças para mim. Na época, era endometriose, é uma doença feminina, exclusivamente feminina. Porém, eu havia feito vários exames e só dava negativo para essa doença. Eu já tinha entendido sobre autoconhecimento e eu estava lendo a biografia do Nelson Mandela, né? Então, assim, eu estava muito impactada com a biografia do Nelson Mandela nesse período que eu estava doente. E os médicos disseram, tem que tirar útero, tem que tirar ovário, tem que isso e aquilo. E eu falei, gente, quer dizer assim, pensar em ter um filho não vou poder... Só que ninguém trazia um diagnóstico para mim. Então, eles estavam em cima simplesmente dos sintomas. Vamos fazer... Se der certo, deu. Eu falei, eu não vou ser experimento para ninguém. E eu comecei a questionar. E foi isso que realmente salvou a minha vida. Sabe? Porque eu estava à beira já da morte e ninguém resolvia. Era só remédio. Eu internava e voltava com dor. Entendeu? Então, assim, o pessoal que está assistindo a gente aqui, eles vão passar por muitas adversidades. Muitas. Mas não deve perder o foco, aquilo que eles querem. E é possível que dentro da dor, que foi o que aconteceu comigo, ali realmente você vai ressurgir como uma águia. Dentro da minha dor foi que eu entendi a vocação. Porque quando eu saí, por exemplo, do exército, tudo que eu falava, eu não quero saber de militar, eu não quero saber de estar aqui. Por quê? Na verdade, não tinha a ver com os militares, com as pessoas. Nunca teve a ver com as pessoas. Pelo contrário, até hoje tenho amigos queridos, certo? Então, tinha a ver com uma inabilidade minha, um momento meu. Mas como eu não tinha um autoconhecimento, eu associava a estar ali. E aí, depois, um belo momento, eu estava passando ali em frente ao QG. E eu parei, eu olhei e falei assim, gente... Quantas coisas eu aprendi aqui, quantas coisas eu cresci. E me veio aquele sentimento de gratidão, e aí eu fui buscar aquela dor que me trazia, que eu me lembrava. Eu não encontrei aquela dor mais dentro de mim, porque eu já tinha liberado perdão para aquilo ali, entende? Então, o que nasceu disso, que eu acho que é muito importante quem está vendo a gente aqui. Quando você libera o perdão, você se desvencilha do que o outro pensa, do que o outro fala, etc. e tal,
você tá abrindo portas de bênçãos para a sua vida, de coisas grandiosas para acontecer. E dali surgiu o programa que hoje se chama Reserva Proativa. Hoje eu ajudo militares aposentados a encontrarem um novo sentido para suas carreiras, para suas vidas. Olha que legal. Também me conectou com um momento meu também aqui, mas eu não vou falar dele agora não, porque... Senão vai ficar mais... não vai estar legal não. Mas, enfim, eu tô adorando nossa conversa, muito bacana, viu? Eu tô, de verdade, muito feliz de você estar aqui e tal, de tudo que a gente está dividindo. Você falou também... Vamos voltar para a história da clareza, né? Sim. Me conectou com um negócio aqui, aí eu tenho que voltar. Ué, às vezes é para você. Mas se conectou, talvez você precise compartilhar. A gente nunca sabe quem está do outro lado, se não precisa ouvir, né? Isso né? Isso é verdade. Brevemente, talvez fosse interessante você falar, né? Eu vou falar em um outro momento, porque senão não desencadeia coisas Tá, aqui. tudo bem. Então, vamos voltar para a história da clareza, né? A gente já, enfim... a gente sabe... Então, a história do projeto de vida, ele dá essa clareza e tudo. Aí a gente tinha conversado também, antes da gente começar a gravar, sobre a história do paradoxo da escolha. Ah, sim. Então, eu não queria deixar de passar essa informação. A gente já está caminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas eu não queria deixar que a gente não falasse sobre isso, porque eu achei muito interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Falar do paradoxo da escolha é voltar novamente para o sentido da vida. Uhum. Novamente. Porque é um momento que exige a escolha. E desde o início da humanidade que se procura esse sentido na vida. Então, quando a gente fala sobre o paradoxo da escolha, basicamente, né, a gente está falando de um momento que a gente tem muitas opções. E nos grandes países, nos países muito desenvolvidos, eles buscam sempre, como é que eu posso te dizer? Eles buscam essa questão da liberdade, né? Eles são muito desenvolvidos e criou-se ali um entendimento de que a liberdade está associada à felicidade, né? Então, quanto mais liberdade eu tenho, mais felicidade eu tenho. É um dogma, que assim a gente pode dizer. Então, essa concepção de que quanto mais liberdade eu tenho, mais felicidade eu tenho, exige de mim opções, escolhas diárias, possibilidades para eu escolher diariamente. E tem um livro que, inclusive, é o nome do Paradoxo da Escolha, que o autor ele diz o seguinte, que foi feito um experimento com geleias em 2 estabelecimentos diferentes. Um estabelecimento tinha 24 possibilidades de sabores de geleia. E no outro tinha apenas 6. E aí, quando eles foram verificar como foi o comportamento das pessoas, eles perceberam que aquele estabelecimento que tinha 24 possibilidades, né, de escolha, ele atraía muitas pessoas para ir para lá, que chamava muita atenção pelas muitas possibilidades. E, coincidentemente, né, quando olhava para o outro, que eram apenas 6, bem menos pessoas. Então, agora vamos olhar para o faturamento. Como é que foi o que tinha 24 e o que tinha 6. E aí, surpreendentemente, eles se depararam com um faturamento de apenas 3% naquele estabelecimento que tinha 24 alternativas, possibilidades. E, surpreendentemente, aquele estabelecimento que tinha apenas 6 possibilidades, 30% de faturamento. E isso mostra o que pra gente? De que no primeiro momento, as muitas possibilidades atraem muito. Sempre vai ser muito atrativo. Só que na hora da escolha, muitas pessoas se esquivam de escolher. Preferem não comprar, preferem não escolher, porque tem muitas opções ali. E aí, quando você olha para a segunda empresa, que tinha apenas 6, as pessoas compravam mais porque a escolha era rápida. Porque a gente está numa fase no mundo onde que as pessoas querem mais assertividade, querem mais rapidez, querem mais... tudo muito rápido. Então, se é mais rápido, eu me conecto mais rápido e eu decido rápido. Vamos lá, passo o cartão. Uhum. E aí, no caso... Então, o paradoxo da escolha traz para a gente a questão do sentido, quando a gente fala de
quando eu tenho muitas opções, eu procrastino. Porque eu tenho medo de escolher. Porque eu fico ponderando demais. Essa é a melhor? Não é? Qual a consequência disso na minha vida? Então, dependendo, inclusive, do perfil de comportamento dessa pessoa que tem que tomar essa decisão, ele vai demorar, porque tem pessoas que precisam de mais tempo para tomar a decisão. E se ele precisa de mais tempo, às vezes ele prefere não decidir naquele momento. Ele decide depois. E para a vida, por exemplo, o jovenzinho que está na fase vocacional, que ele tem que escolher aqueles mais de 2.000 cursos de possibilidades quando ele vai fazer o exame, entende? Então, assim, o paradoxo da escolha traz o quê? Conflitos, muitos conflitos internos, emocionais. Porque se eu associo a felicidade à liberdade, eu quero ser livre, eu quero ser feliz, cada vez mais. E eu preciso, houve essa associação de que para ser feliz é preciso ter a liberdade. Então, eu preciso ter mais liberdade. E essa liberdade, eu preciso ter números de possibilidades. Muitas possibilidades diariamente. E aí eu tenho a dificuldade de escolher e muitas vezes escolho e não escolho assertivamente. Entendi. Muito legal. Eu achei isso incrível. É complicado, assim, é engraçado como a cabeça da gente funciona, né? Como funciona. As coisas funcionam. Então, eu espero que você fique com essa... que você durma com essa. como diz hoje, eu espero que você durma com essa. Bom, Raquel, a gente já está acabando. Eu adoro essa parte. Aquelas, eu mesmo falo. Mas... eu queria agradecer muito sua presença, foi ótima a nossa conversa. Sim. E eu quero saber dos seus projetos, como é que tá aí, se você já está fazendo alguma coisa, se já pode divulgar alguma coisa pra gente, já tem alguma turma aberta, alguma coisa aí funcionando já. Me diz aí, como é que estão os projetos? Sim, eu tenho um programa, né, que é voltado para os aposentados, como eu falei para você, sejam eles civis ou militares, mas eu tenho um programa que ele está iniciando muito lindo, que é o Potencializando Vidas Educacional, que eu pretendo implementar ele dentro das universidades e das escolas, muito voltado para essa questão vocacional. Então, ajudando esse jovem, e não só o adolescente, mas o jovem também, que... Dentro das faculdades, existem muitas pessoas que estão em transição de carreira, que estão já fazendo a segunda faculdade, Sim. terceira faculdade, buscando essas alternativas e muitas vezes não tem aquele direcionamento. Então, entender essas competências, tudo isso que a gente conversou aqui hoje é fundamental. Mas o mais lindo que eu acho do programa é poder acompanhar essa pessoa, ajudando ele a criar um plano de desenvolvimento individual, um plano para a vida pessoal, um plano para a vida profissional e social. Porque dessa maneira ele vai se desviar das distrações, vai escolher melhor o cônjuge, vai escolher melhor a área profissional dele, porque às vezes alguém chega, pode até ser que apareça um produtor e traga uma oferta para ele e ele entra e depois ele vê que não é bem isso. Sim. Então, quando ele tem um foco muito específico, ele vai avaliar quem é essa pessoa que está fazendo essa proposta e vai ver se realmente está alinhado com ele. E se não tiver, ele já se desvia. Agora, quando você não tem essa programação, você se deslumbra, aceita e deixa acontecer. Deixa a vida me levar e a vida me levar nunca leva a gente para o lugar que a gente quer. Nunca leva a gente para o lugar que a gente quer. Por mais que a gente nem saiba por onde a gente está indo, não vai para o lugar que a gente quer nunca, Exatamente, porque tem vários caminhos e dependendo com quem você está indo, a vida te leva para os caminhos que você diz o sim. Dependendo de quem são esses grupos que você disse sim, vai te levar para lugares muito dolorosos. Isso é verdade. E o seu Instagram, você quer divulgar aí seu Instagram? Sim, onde é que o pessoal te encontra? Meu Instagram, Raquel Bonfim Oficial. Pode falar comigo pelo Instagram. Tem um WhatsApp também, pode me chamar pelo Instagram ou meu WhatsApp, que é o 61983310871. Eu estou à disposição. Vai ser um prazer se eu puder contribuir com a vida, né, de qualquer pessoa, de um de vocês que estão aqui assistindo a gente. Para mim vai ser um prazer. E, de repente, a gente pode... Até o pessoal que está assistindo aqui, a gente pode, de repente, depois fazer um sorteio, alguma coisa... para ele. Se você quiser depois promover um sorteio legal. De um ingresso para
para uma demanda vocacional ou de transição de carreira, a gente pode conversar sobre isso. Ah, é bacana, legal. Aí a gente divulga no Instagram lá do Isso Eu Viver de Arte e tal, né? Sim, eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que por mim, eu acho que essa área, principalmente ter um artista, vai ser muito interessante para mim ter essa experiência, assim, aquela êxtase da emoção. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal, vou me identificar muito. Eu não tenho dúvida. Então, gente, hoje a gente falou com a Raquel Bonfim, falamos sobre o projeto de vida, dar sentido para a vida, falamos sobre as distrações que tiram a clareza da gente, né? Aí no meio do caminho para a gente viver bem de arte. Falamos do paradoxo da escolha, que eu achei isso incrível, achei isso muito legal. Aliás, vou até ler o livro, leiam o livro também. E eu acho que foi um encontro muito legal, espero que vocês tenham gostado. O episódio vai ao ar brevemente, né? Quando ele tiver... A gente está gravando, mas eu espero que vocês tenham gostado e sigam a gente lá no YouTube, no Spotify, Isso Eu Viver de Arte, o Bando de Borboletas também, encontra a gente aí nas redes sociais. Se você conhece alguém que acha que pode dar um caldo legal aqui numa conversa, manda pra gente também, indica aí que a gente faz o corre acontecer por aqui e vem conversar com ela também. Tá bom? Então, muito obrigada pela audiência mais uma vez e até o próximo. Tchau!